Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Torcidas organizadas vão ao CT cobrar comissão e jogadores por atuações ruins. E também vamos ver como está a preparação do Timão para o jogo de domingo contra o Santos. Carrijo não vai a campo pelo segundo dia seguido. Vamos acompanhar aí como foi o treino do Timão. Bom, domingo tem clássico entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Thiago Salazar vai chegar agora com as novidades do Coringão. Boa noite, Salazar. Quer dizer que hoje o dia foi um pouco conturbado? Gaviões da Fiel baixou no CT Joaquim Grava? Que dia que não é conturbado na vida do corintiano, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, no domingo na Vila Belmiro temos clássico pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 4 horas da tarde, Santos e Corinthians vão se enfrentar. O Santos com 5 pontos na tabela, o Corinthians com 7 pontos. Só que o Timão está a 4 jogos aí seguidos sem vencer. Isso está incomodando e mais do que os resultados, a apatia. Palavras da nota oficial do Gaviões da Fiel, das torcidas organizadas, eles estão sentindo o elenco apático, sem vontade. Então é uma questão de demonstração de vontade, não propriamente dos últimos resultados ruins. Por isso, os líderes das organizadas, não só do Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9, enfim, as outras organizadas, foram ao CT Joaquim Grava, tiveram autorização para entrar ao CT. Dorival Júnior não participou da conversa porque tinha um compromisso particular, mas estava lá Osmar Stabile, estava lá o Marcelo Paes, que é o executivo de futebol, e houve essa conversa também com o elenco. Segundo a nota das organizadas, Memphis e Garro admitiram que estão em má fase individual, né, e disseram que vão tentar mudar isso. Matheus Bidu pediu desculpas pela polêmica declaração depois da última derrota contra o Curitiba. E eles pediram aí, disseram que o elenco prometeu reagir exatamente nesse clássico contra o Santos agora, Michele. Muito obrigada, Salazar. Vocês acham que essa cobrança da torcida, essa entrada lá no CT pode prejudicar ou pode ajudar para o clássico de domingo contra o Santos? Porque os torcedores estão cobrando justamente, estão achando os jogadores apáticos dentro de campo, que de fato a gente tem visto um Corinthians bem diferente daquele que ganhou o campeonato, que estava disputando o Campeonato Paulista. Para mim, Alex, isso não muda absolutamente nada, né? Conhecendo o mundo da bola, a torcida veio, agora nós vamos jogar. Não. A torcida, quando eu digo a torcida de um modo geral, ela tem razão de cobrar. O Corinthians parece que tem escolhido algumas competições para disputar. E isso não é legal. O Corinthians vem bem nas Copas e no Brasileiro, no Brasileiro se a gente não sofrer, já tá bom. Não pode ser isso. Não pode ser assim. E para não ser assim, cabe ao técnico Dorival Júnior fazer uma cobrança, fazer uma identificação, porque o Corinthians é tão apático em termos de campeonato brasileiro. O Memphis precisa ser cobrado pelo Dorival. O Memphis está com um desempenho horroroso à frente do Corinthians. O Garro precisa dar uma explicação ao Dorival. O Dorival tem que ter um entendimento por que o Garro não está produzindo. Enfim, o Dorival tem que ser cobrado por esse posicionamento do time. Em 8º lugar no Campeonato Brasileiro? Não é, mas a questão não é nem a colocação. Não é que você pode ganhar, você pode perder. É a questão da apatia demonstrada. A apatia demonstrada no jogo contra o Coritiba foi algo assim assustador, Alex. Postura, né, Alex? E o Garro, por exemplo, que você mencionou, ele teria que ficar no banco, então. Para que insistir num jogador que não está rendendo? Para mim está claro que ele e o Bidon juntos não estão funcionando. Então o Dorival, que tem que ser cobrado também, concordo, precisa arrumar um jeito de colocar o time do Corinthians de uma forma mais intensa, mesmo que tiver que tirar um jogador desses dois, no caso o Garro, que está pior do que o Bidon, que também não está brilhando como brilhou no ano passado, mas ainda assim eu preferiria hoje o Bidon ao Garro. E o Memphis tem que tomar vergonha na cara, na verdade, né, cara? O cara não fez um gol no ano ainda, fez uma assistência e olha lá. Daqui a pouco a gente vai falar. A gente vai falar do Memphis mais pra A questão é saber o quanto vale o Memphis e a gente vai discutir isso posteriormente. Só que eu acho que a cobrança não é em cima especificamente do Memphis. É todo o time. É a postura de todos os atletas. Se a gente pegar o jogo de quarta-feira... É uma vergonha. Né? O jogo de quarta-feira, o Alan
Parece que não é entraram possível. tudo sonado. Ele pegava a bola assim e já tocava de lado, mas não deu um pique de três passos. Não, fraco. Não é? São 4 partidas sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas. Então, e pegou o Coritiba, que com todo respeito ao modo Coritiba, que tem até letárgico. feito um início bom de Campeonato Brasileiro, mas não- o Coritiba tem um único objetivo. O Coritiba tem um único objetivo de não ser rebaixado, se manter na Série A. E o Corinthians, para mais de 30 mil torcedores, não transpirou a camisa. Não transpirou a camisa. E aí passou pelo filho do Dorival, porque ele depois daquele primeiro tempo apático, ele volta com o mesmo time. E aí, ele 10 minutos toma um gol, o que ele faz? Ele mexe em 4, ele destrói o time. Então, o Corinthians foi um desastre. E a resposta terá que ser dada sim, no clássico contra o Santos. Aí o jogo é diferente. Até porque o Santos vai ter que dar resposta também. Então vai ser um jogo tenso, os dois precisam dar resposta. E você estava comentando do Memphis que não faz gol, e eu estava em dúvida da quantidade de gols que o Caleri fez esse ano. É impressionante, porque em 14 partidas, o Caleri tem 8 gols. E o Memphis está lá. Aonde está o Memphis? Está com os amigos do Memphis. mais de um gol a cada 2 jogos. Daqui a pouco a gente fala do Memphis Depay. E do lado do Santos? A expectativa. Se de um lado o assunto é o Neymar, do outro lado é o Memphis Depay. Salazar, como é que chegou o atacante holandês para esse clássico de domingo? Bom, Michele, sob muita pressão, né, como a gente acabou de relatar aqui, segundo a nota das torcidas organizadas, o próprio Memphis Depay admitiu essa má fase individual. A gente tem alguns números para mostrar para vocês. Em 2026, Memphis Depay com a camisa do Corinthians, são 10 jogos. Só 2 jogos inteiros, em todos os outros, ou ele entrou no segundo tempo, ou ele saiu no segundo tempo. Nenhum gol marcado, uma assistência, um passe para o gol do Kaique contra o Capivariano. 25 dias de pré-temporada, um dos poucos jogadores da Série A, principalmente aqui do estado de São Paulo, que teve 25 dias de pré-temporada, além de 13 dias de férias. Isso significa que ele teve 38 dias entre a final da Copa do Brasil do ano passado, quando ele marcou o último gol dele, até a estreia dele nessa temporada. Portanto, foi preparado para jogar bem, para desempenhar, para não ter nenhum problema com lesão, mas não tem conseguido ser o Memphis Depay de outrora, não tem conseguido ser aquele Memphis Depay que encantou os torcedores do Corinthians, mas em 2024, né? E daqui a 2 meses ele vai embora. E até agora o que vocês estão vendo aí agora é o único passe para gol dele, a única participação dele em gol em 2026. Puxa, e que não foi nem aquela assistência, né? Foi um passe que ele deu ali, e aí o Kaique chutou, fez um golaço, né? Então conta como assistência, claro, mas não é nem que foi uma jogada construída por ele, algo maravilhoso. Ele deu ali um toquezinho, o Kaique lá fez um golaço, no mais, niente. Nada de Memphis Depay no ano inteiro. Os números, né? Demonstram que realmente o Memphis está devendo e muito na temporada. Tá devendo. Muito na temporada. E o Corinthians deve para ele? Deve. Mas o Memphis está devendo muito. Ah, o Corinthians não paga? Não. É o seguinte, a partir do momento que entra em campo, tem que desempenhar. Se ele, pelo que ele tem para receber de premiação, não quiser entrar em campo, é até um direito dele, ponto. Agora, a partir do momento que ele entra, veste a camisa 10 do Corinthians, ele tem que desempenhar. Não estou pedindo para que ele ganhe todos os jogos, ele marca um monte. Parece que joga assim, sabe, com sono, mas é com uma preguiça. Se colocar um sofá em campo, o que acontece? Eu fico imaginando que ele deita e dorme, velho. Para! Se ele vê um sofá à beira do campo, ele deita e dorme. Se com a for vontade um que ele tá sofá-cama, jogando. Estica. Sabe aquele crack no sofá? Ele deita e dorme, velho. É isso que o Memphis está fazendo. Absolutamente nada. A bola tem. Precisa ter vontade. E isso ele não está apresentando. Bom, teve polêmica no jogo de ontem em São Januário. Salazar está chamando para explicar como que foi a ação do Ministério Público no Parque São Jorge. Que detalhes você apurou, Salazar? Olha só, Michele, ontem o promotor do Ministério Público de São Paulo, Cássio Concerino, esteve aqui ao lado do outro promotor, o Thiago Marim, acompanhado também de parte da diretoria do Corinthians, Pedro Soares, diretor jurídico, Osmar Stabile, presidente do Corinthians. Junto com a promotoria vieram também o delegado César Saad, da Polícia Civil, mais 2 policiais, todos para visitar o Corinthians e o Corinthians atender a essas autoridades para se colocar definitivamente como vítima
dessas apurações, dessas investigações que estão acontecendo tanto no âmbito da Polícia Civil como também do Ministério Público. Aqui o promotor Cássio Conserino chegou a revelar que o Ministério Público já identificou que na gestão André Sanches, 3,5 milhões de reais foram liberados do clube em espécie, por enquanto ainda sem as devidas justificativas. O promotor aproveitou para entender como funciona o ambiente administrativo do Corinthians, os processos administrativos para reembolso, para envio de notas, enfim, e daqui ele levou diversas atas do Conselho Deliberativo e também atas do Conselho Fiscal que devem ser importantes para a sequência das investigações. Essa situação toda causou um certo mal-estar entre a diretoria do Corinthians e a diretoria do Conselho Deliberativo, por meio do Romeu Tuma Júnior, que não foi convidado para participar desse encontro, teve que fazer liberações por telefone, enfim, houve um mal-estar entre o Conselho e a diretoria, mas de fato a promotoria levou daqui do Corinthians diversas atas para a sequência da investigação. Michele. Tá certo. Domingo tem mesa redonda Futebol Debate, Osmar Garrafa. André Carrijo voltou a desfalcar o Corinthians na atividade da manhã desta sexta-feira. Assim como aconteceu no treino de quinta-feira, o volante peruano não foi a campo e permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava para realizar um trabalho de controle de fadiga. O treino de sábado será decisivo para a comissão técnica saber se poderá contar com Carrijo no jogo contra o Santos, no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Yuri Alberto e Caio César também não estão confirmados no clássico. Os atacantes treinam em campo, mas por cautela podem ser ausência novamente. O volante Matheus Pereira, por outro lado, trabalha sem restrições e pode ser novidade no timão. Segundo informações divulgadas pelo clube, a atividade desta sexta começou com um vídeo de instruções e, na sequência, teve um trabalho de posse de bola com superioridade numérica. O treinador ainda comandou um treino de enfrentamento em campo reduzido e complemento técnico. Uma possível escalação do timão, ainda com dúvidas e mais um treino a fazer antes do clássico, tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Alan, André e Breno Bidon ou Rodrigo Garro, Memphis Depay e Gui Negão. Com 7 pontos, o Corinthians ocupa a 10ª colocação do Brasileirão. Pressão no CT. Cerca de 15 lideranças das principais torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava, na manhã desta sexta-feira, para conversar com o elenco e a comissão técnica e cobrar satisfações sobre a postura do time nos últimos jogos. O grupo de torcedores foi autorizado a entrar no centro de treinamento do Timão logo após o fim do treinamento. Em nota divulgada nas redes sociais, as torcidas organizadas que participaram do encontro informaram que conversaram individualmente com Matheus Bidu. O lateral esquerdo se desculpou após relembrar conquistas recentes do elenco ao responder sobre as cobranças da torcida depois da derrota para o Coritiba, na última quarta-feira. Na ocasião, o jogador disse, em entrevista na zona mista da Neoquímica Arena, que os torcedores não poderiam se esquecer dos títulos e da consistência do time comandado por Dorival Júnior. Além disso, o meia Rodrigo Garro e o atacante Memphis Depay reconheceram o baixo rendimento individual nos últimos jogos. Outros jogadores também participaram da conversa em uma das salas do CT. Por motivos pessoais, o técnico Dorival Júnior não participou da reunião. O presidente Osmar Stabile e o executivo Marcelo Paz, por outro lado, ouviram todas as cobranças feitas pelos torcedores.